que ele é usado por Ti, Pai. Nós sabemos, Senhor. Então ajude o Senhor nessa caminhada, Senhor. Ajude a conduzir essa igreja. Ajude a nos conduzir como ovelha, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Usa o Seu Filho, fortifica Ele para nós ser fortalecido cada vez mais, cada dia mais pela Sua palavra, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, mais uma vez por estar na Sua presença, pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa igreja, Pai. Então, dando condições, Pai, espiritual, física e material para nos mantermos de pé cada dia mais, Senhor. Fortalece o Seu Filho, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Aleluia. Aleluia. Quem puder ajudar a abrir ali para ela ali. Capítulo 27. Aleluia. Capítulo 27. Aleluia. Do 26 ao 50. Vamos lá? Amém. Todos acharam? Amém. Amém? Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Acharam aí? Amém. Nós vamos do versículo 26 até o 50. Amém? Amém. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo, o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de quê? Puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarnecia, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que se diz o quê? Lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados os guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz
e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora. Se o ama, porque dizem, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rostos salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ali ouvindo isto dizia: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Pai, muito obrigado, Pai. Que nesta noite, com essa palavra, nós venhamos ser impactados, e mais uma vez a saber o peso que essa palavra nos traz, porque essa palavra, Senhor, vai nos mostrar o que o Senhor fez por nós, de uma forma tão singela, tão pura. O Senhor vai falar conosco através dessa palavra. Fala conosco, nos trata, para que nós possamos entender um pouco mais esse texto, Senhor. Precisamos, ó Pai, entender, compreender e aplicá-la. Precisamos aplicá-la na nossa vida, porque assim ela vai ser a profecia real se cumprindo na minha e na sua vida. Muito obrigado, Pai. Fica conosco um pouco mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Senta agora, dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando claro. O texto está dizendo claro para mim e para você. Está falando do período de crucificação um pouco antes. Essa palavra está dizendo o que os soldados fizeram antes da crucificação. Já estava tudo predito. Jesus já sabia de tudo desde que ele já tinha consciência. Nada disso aqui é surpresa para Jesus. Nada disso é surpresa. Jesus não é pego de surpresa. Não. Jesus não é pego de surpresa por ninguém. Nós não vamos impressionar Deus. Nós não vamos chegar, nos esconder atrás de uma pilastra para brincar com Ele. Peguei o Senhor. Não. Nós não vamos surpreender Deus. Não tem como surpreender Deus. Pelo contrário, Ele vai nos surpreender. Glória a Deus, aleluia. Ele vai nos surpreender. Qual é o significado da cruz para mim e para você nessa noite? Qual é o peso que, quando eu falo assim, qual é o significado da cruz? Quando eu olho para a cruz com os meus olhos espirituais, eu chego a chorar. Pai do Senhor, meu irmão. Eu chego a chorar, porque me constrange. Eu não sei o que essa palavra faz em você, qual é o efeito que essa palavra faz em você, mas para mim ela me constrange. O meu Jesus morrendo por mim, eu tenho que dar valor à altura. Eu lembro que eu não posso desistir e nem retroceder, porque Ele não retrocedeu por mim. Pelo contrário, Ele continuou uma escala ascendente a subir. E aonde Ele está? No reino, no trono dele. Glória a Deus, aleluia. Escute isso. Hoje a cruz
possui um significado muito diferente daquele que tínhamos no primeiro século. A cruz hoje é um objeto de veneração, sim ou não? Chega a ser até uma idolatria. Idolatria, Deus abomina, sim ou não? Sim. Nós vemos até que nós não aceitávamos até um período distante a cruz, porque nos simboliza a morte de madeiro. Então nós mesmos não queríamos, porque o significado dela para nós hoje é uma coisa, mas naquele século a cruz hoje é um objeto de veneração, usada como joia requintada, não é isso? Ou uma escultura artística, sim ou não? É verdade. A cruz se transformou em algo belo. Hoje a cruz é usada como adorno, sim ou não? Quem tem uma cruz aí? Alguém está usando um brinco de cruz? Não? Tem? Olha lá. Sim ou não? Olha lá. As pessoas no primeiro século ficariam chocadas em ver o tratamento que damos hoje à cruz. Sim ou não? Claro que. Vamos ser realistas. Sim, claro que sim. Na época de Jesus, a cruz tinha um único significado: morte. A cruz significava morte. Eu já vou antecipar para você: uma morte muito dolorida. Mas não é qualquer morte. Significa mais hedionda e angustiante morte imaginável. Naquele tempo, quem era morto por morte de cruz era conhecido como um maldito. E hoje ainda, quando você chega em Israel e você diz que é um seguidor de Jesus, os judeus dizem que você é um seguidor do maldito. Porque esse foi o tipo de morte destinada a Jesus. Por quê? Escute isso. Na época de Jesus havia vários tipos de pena de morte. Morte de apedrejamento, Estevão, lembra disso? Morte de estrangulamento, mais outros. Morte de afogamento, morte de fogueira, morte de espada, morte por óleo fervente, na qual João, antes de ir para a ilha de Patmos, foi jogado. Alguns grandes estudiosos dizem que num caldeirão de óleo fervente, antes de ser exilado. Contudo, todas essas mortes tinham um problema: eram métodos rápidos de punir os malfeitores. Por isso, precisamente os persas, e posteriormente, depois dos persas, os romanos, inventaram um método de punição onde os condenados eram punidos lentamente. Precisava sentir a dor daquele pecado que ele cometeu. Abra tua mente e teu coração um pouco. Eles inventaram a morte por crucificação. Trata-se de um método vagaroso e extremamente doloroso. Há registro histórico de homens que morreram depois de 9 dias pendurados. Você tem noção disso? 9 dias pendurados. Está no topo da lista das mortes que mais dolorosas e torturantes que já foram inventadas. A morte de cruz. Algumas cruzes 75 quilos, outras 120. O prego 19 centímetros. O espinho que foi tirado 9 centímetros. De 3 a 4 centímetros na cabeça de Jesus. Os neurônios não compreendiam. Quando você crava uma coroa de espinho na sua cabeça, os teus neurônios, ele não compreendem aonde é a dor. E ainda mais depois de 24 horas sendo açoite. A pergunta que não quer calar é: por que eu não vou dar valor ao meu Jesus? Por que eu não vou segui-lo? Será que ele não merece a honra e a glória por ter morrido do jeito que ele morreu? Será? Será que eu estou dando realmente a glória que ele precisa?
o que eu vou fazer para mudar o quadro? O que eu vou fazer para mudar a história? Escute algumas declarações. William Barclay chama a crucificação de o terrível procedimento. Cícero diz que a crucificação é a mais cruel de todas as punições. William Wilson, historiador, diz que a crucificação não era apenas o mais doloroso das mortes, mas também era considerada como a mais humilhante. O condenado era despido e permanecia exposto a sua agonia, e frequentemente os romanos negavam o funeral à vítima. Você escutou isso? Deixando que o seu corpo ficasse exposto na cruz até se decompor. Na época de Jesus, essa era a pena estendida a criminosos que praticavam crimes punidos com morte. A crucificação era destinada a escravo para aqueles que haviam sido condenados pela prática de algum crime hediondo. A condenação para aquele que seria pregado na cruz. Mas que pecado o nosso Jesus cometeu para sofrer tão terrível sofrimento e dor? Por falar a verdade, por pregar a verdade, por curar pessoas, por estender as mãos, ou ao comer do pão, as pessoas se jogavam em cima dele e pessoas eram curadas. Aleluia. Milhares de pessoas apertando Jesus, pensando: se ao menos eu tocar, Aleluia. serei curado. Centenas, talvez milhares de pessoas, porque ele arrastava uma multidão só de homens, 5.000. E as esposas? E os filhos? Em todas as cidades ele passava pregando o Evangelho, e uma multidão seguia ele, como se eu saísse de Bom Sucesso para Ramos, de Ramos para Olaria para Penha. Dá para fazer? Dá. Da porta da minha casa à porta do meu emprego são 10 quilômetros, são 2 horas andando sem parar. Dá para andar 2 horas? Dá. Dá para andar. Já fiz muito essa caminhada. 2 horas. Da porta do meu trabalho à porta da minha casa. 2 horas. 2 horas. Em ritmo acelerado ou correndo. 2 horas. Andando. De ônibus, 10 minutos depois que você pega ele. Jesus está pregando a verdade, pregando a libertação. Jesus está indo de cidade em cidade, pregando, falando de amor, Mas no capítulo 27, por esse amor, o crucificaram. O crucificaram. A morte por crucificação tinha 2 objetivos. Escute: punir o criminoso com a dor do seu grau mais agudo e intenso. Punir o criminoso com a dor no seu grau mais agudo e intenso. Impressionar os telespectadores. Era um espetáculo público organizado de modo de se tornar inesquecível para aqueles que testemunhassem. Os romanos desejavam que isso deixasse bem claro na memória do povo que a penalidade por quebrar suas leis era brutal e extrema. Os romanos inventaram para punir. Mas os judeus não puniram com a cruz. Quem o puniu foi os romanos. Mas foi um pedido dos judeus. Foi um pedido dos judeus. Porque os judeus não podiam fazer crucificação de cruz. Eles eram proibidos, como ainda é hoje. Mas eles autorizam um deles ser punido por cruz. Qual é a legalidade que esse povo deu? É a nação escolhida, é uma nação separada, é uma nação do próprio Deus. Quando Jesus foi batizado, rompeu-se o silêncio de 400 anos que Deus não falava com a humanidade. E Jesus,
quando é batizado por João Batista, uma voz do céu brada bem alto: esse é o meu filho a quem me comprazo. Então Deus fala com ele. Deus fala com ele. Uma morte muito comum na época de Jesus. Mas naquela sexta-feira, não era um simples criminoso que estava sendo crucificado. Ei, naquela sexta-feira, não era um simples criminoso que estava sendo crucificado. Não tratava-se de um ladrão ou mesmo de um assassino. Nós estamos falando de alguém que estava sendo punido como consequência dos seus erros e pecados. Não estamos falando disso. Naquele dia estava sendo crucificado o próprio Deus, por mim e por você. Eu quero que você bote a mão na sua consciência e no seu coração. Uma dor, um choro, um lamento. Se eu parar para ler o texto bíblico e for explicar cada passagem de versículos, nós vamos ser surpreendidos. Porque Mateus 27 está cheio de informações, e informações graves que fizeram com o meu Jesus, com o teu Jesus. Eu estou lendo um texto para que você compreenda o que foi pago por mim e por você. Mas se eu analisar verso por verso, você vai ficar em estado de choque. Porque a Bíblia te deu informação de pano de fundo, aonde você compreende. Jesus foi pego, foi chicoteado, foi crucificado, bateram, furaram o seu lado direito, e ao terceiro dia ressuscitou. É isso? Sim. Isso foi a informação. Mas tem uma informação que talvez você não sabe. O chicote que ele foi chicoteado tinha 3 fitilhos. E em cada ponta dessa corda, desses 3 fitilhos, na ponta tinha osso, chumbo e dente. Furava, rasgava e amassava. A pedrinha, a bolinha de chumbo amassava. Rasgava, furava e amassava. Esse é o chicote. Somente uma informação para você. Vale a pena retroceder? Vale a pena? A ponta da lança está no Museu da Inglaterra. É só ir no Museu da Inglaterra. Você vai ver. Está lá. A lança, o pedaço da lança de ferro que penetrou no lado direito, está no Museu da Inglaterra. Vai lá. Vai lá. Comprovando assim os fatos verídicos que aconteceu na cruz. O caniço, a esponja, com vinagre, com a vara, eles limpavam as suas fezes depois de defecar. Ali perto da crucificação tinha um local ali onde era banheiro, e pegaram a esponja que era colocada no ânus para se limpar, onde tinha um córrego, e aí tinha vinagre lá, e deram para o Senhor Jesus, para o teu Jesus beber. Você sabia disso? Você tinha essa informação? Foi por você. Foi por você. Aleluia, glória a Deus. Foi por mim, por você. A essa hora da nossa reflexão, cabe uma questão. Se muitos prisioneiros morriam depois de dias pendurados na cruz, por que Jesus suportou apenas 6 horas de crucificação? Pense um pouco. O evangelista Marcos afirma que o próprio Pilatos admirou-se da rapidez na qual se deu a morte de Jesus.
Para essa pergunta, apenas uma única resposta: o sofrimento agudo que Jesus foi submetido. 24 horas. O nosso corpo tem pouco sangue. 75% é água e o restante é sangue. Então a Bíblia disse que a terra tremeu, o sol se escondeu, o véu se rasgou-se de cima para baixo, e quando furaram o lado dele, caiu um pouco de água e sangue. Foi o restante. Só que essa lança atingiu o periocárdio, o lado do coração de Jesus. Então, quando os ossos não foi todo morto que era crucificado, tinha que ser quebrado as pernas dele. Só que eles cravaram uma lança do lado direito de Jesus, a hora já avançada, e aí atinge a parte do periocárdio, do coração de Jesus. Então, ele que já estava agoniante, com falta de ar, com agonia, com sensações adversas, o inimigo falando no ouvido dele, pessoas de um lado de outro, da esquerda, da direita, João na frente dele, a mãe dele, Maria também, estavam ali. Não sei se acalentava um pouco. Eu não sei se, vendo o discípulo amado Jesus, não sei se acalentava um pouco. Eu não sei se quando ele via a mãe dele, ele tinha um pouco de refrigério. Eu não sei. A Bíblia não me diz isso. Mas o que a cruz representa para mim e para você? O que ela tem representado para mim e para você? Jesus sofreu tanto que ele foi incapaz de carregar sua própria cruz. Charles Swindoll, na qual eu tenho um livro dele, diz que o homem na cidade de Jesus conseguia carregar aquela cruz que pesava aproximadamente de 70 quilos a 120. Contudo, Jesus foi tão massacrado antes da crucificação que ele foi incapaz de carregá-la. Ele foi incapaz. Para mim, que tenho 160 quilos, para mim é muito fácil pegar 80 quilos, 60 quilos, 50 quilos. Para mim é muito fácil. É muito fácil. Já peguei muito, já descarreguei muito caminhão de cimento, de argamassa. Eu sei o que é 50 quilos. Tem uma técnica de pegar, para levantar, e uma técnica também para colocar no chão, para que você não tenha problema no pescoço, na coluna, nos seus braços. Então você usa a técnica para pegar 50 quilos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é puxar mais de 50 quilos. Para mim fica fácil, porque eu utilizo o peso do meu corpo. Então 100 quilos para mim é muito fácil empurrar ou puxar, porque eu utilizo o peso do meu corpo. Eu uso o meu corpo a meu favor. Porém Jesus, ele está 24 horas sendo esbofeteado no pretório. O pretório é um lugar separado dos muros de Jerusalém, onde ele foi chicoteado 39 vezes, por mim e por você. Que dor tremenda, que dor angustiante, que momento triste da história, que momento de agonia, que momento de sofrimento, momento de choro, momento de sangue. O que me pode me afastar do Senhor? O que pode me afastar no dia de hoje do meu Jesus? O que pode? Será que a espada, a altura, a dificuldade, a fome, a tristeza não vai me afastar? E não vai te afastar. Nada é capaz de te afastar de Jesus. Nada é capaz. Nada é capaz de te afastar de Jesus. Escute isso que eu vou falar agora. Ninguém é capaz de retratar o real sofrimento de Jesus. Jesus sofreu agonias indescritíveis. William Hendrickson.
eu quero, a partir de agora, tentar refletir sobre a dimensão do sofrimento de Jesus. Por enquanto, só foi uma introdução para a gente compreender. Eu não sei se você consegue enxergar. Se por alguns segundos, alguns minutos, pense. Quer ver? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tem um caminho em Jerusalém. Tem um caminho em Jerusalém. Viu esse caminho? Nesse caminho tem muito pé de espinhos, indo em direção ao Monte das Oliveiras. Tem muito pé de espinhos, espinhos grandes que machucam. É tirado um pouco desses espinhos desse caminho e pega e faz uma coroa. Aqueles que fizeram a coroa, que fizeram essa coroa, eles tiveram cuidado de fazer uma coroa para cravar na cabeça de Jesus. Eles fizeram agora uma cruz. Você consegue ver essa cruz? Essa cruz é grande, é pesada. E essa cruz Jesus vai levar por você. Continue de olho fechado. Mas só que antes de levar essa cruz, antes de levar, cravaram na cabeça dele essa coroa. E antes de levar essa cruz, pense, alguém te batendo no rosto, cuspindo na tua cara, te dando soco no teu estômago, cuspindo, te chamando de vários nomes, de corrupto, de corrupção, falando que você é mentiroso, que você blasfemou. Você consegue enxergar? Continue com o seu olho fechado. Por fazer o bem. Agora você está no caminho da Via Dolorosa. Via Dolorosa é um caminho de subida, aonde você está indo agora, e encontro da Gólgota, que é a cara da caveira para ser crucificado. Você está do lado de Jesus agora. Jesus está levando essa cruz, mas você está levando a tua cruz. Você está levando a sua cruz com a coroa também. Você está subindo do lado do Cirineu, que ajudou a levar a cruz. Você está subindo com essa coroa, com esse peso nas suas costas. E você chega lá em cima, cansada, fadigada, esbofeteada, maltratada, chicoteada, cuspida pela multidão. Mas ainda não terminou. Você tem os cravos nas mãos. Você tem que ter os cravos nas mãos e as pernas quebradas. E agora, você consegue enxergar você crucificado? Abre seus olhos. Ele fez isso por você. Sofrimento emocional. Engana-se que quem pensa que o sofrimento de Jesus começou na cruz. Não. O sofrimento de Jesus começou no Getsêmani. Em Lucas diz: estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 24. Os grandes médicos da atualidade dizem que ele chegou ao mais alto de toda a depressão que o ser humano pode estar. O mais alto nível de depressão. A angústia da alma ultrapassou o limite do nosso corpo. Ultrapassou. Foi algo tanto de tão dentro, tão profundo, tão forte, que o corpo de Jesus, o suor já não era mais suficiente. A dor e o sofrimento dele começou bem antes e bem mais forte. E ele começa a suar sangue. Os médicos afirmam que o que aconteceu com Jesus é um fenômeno muito raro. Aconteceu quando um indivíduo está sujeito a um estresse emocional e uma agonia profunda e aguda. Daí, finos capilares das glândulas sudoríparas podem se romper, misturando assim o sangue com o suor. Este processo poderia causar fraqueza e choque. Fraqueza e choque. Por mim e por você. Jesus sabia o sofrimento que esperava.
Jesus estava sozinho. Jesus foi abandonado. Na cruz, Jesus solta um grito desesperado de abandono e solidão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O pastor Silas Malafaia disse que Jesus foi o homem que experimentou a depressão mais profunda da humanidade. A dor mais profunda da humanidade. Ele levou o meu e o teu pecado, para que hoje nós estivéssemos aqui. Somos poucos, mas é o que Deus revelou para nós. É aquilo que Ele separou para nós. O que eu vou fazer concernente, olhando para a cruz. Sofrimento espiritual. Outro tipo de sofrimento que não conseguimos mensurar diz respeito ao sofrimento espiritual. Se houve um homem na face da terra que sofreu a oposição do diabo, foi Jesus. Como o diabo se levantou contra Jesus? Sim ou não? Sim. Sabe qual é a parte da Bíblia onde encontramos com maior frequência a atuação do diabo? Sabe quais são os livros da Bíblia que registram o maior número de possessões demoníacas? Resposta: os evangelhos. Parece até que o inferno inteiro se mudou para a Palestina a fim de fazer oposição ao ministério de Jesus. George Lett disse isso. Parece que se levantaram todo mundo para batalhar contra Jesus. Todo mundo se levantou. Todo mundo se levanta. Se assim a gente pode dizer, se a gente pode até citar um posicionamento de George Lett, se assim eu posso, assim eu acerto o nome dele. Nós não temos ideia de batalha espiritual que estava sendo travada. Todos os demônios do inferno oprimindo o Senhor Jesus. O diabo estava lá em pessoa. Todos os pecados da humanidade, todos os pecados da humanidade, ele vai levar sobre si. Parece que o inferno inteiro se mudou para aquele lugar para atormentar Jesus, para trazer sofrimento a Jesus. Parece que naquele lugar, parece que marcaram um encontro para que o sofrimento dele tornasse pior. Estávamos todos lá reunidos, o sinédrio, os romanos, os judeus, povos de todos os lugares, para o crucificar. Sofrimento físico. A crucificação de Cristo, a partir de um ponto de vista médico, de ser trauma Davis. Após a prisão no meio da noite, Jesus foi levado ao sinédrio, e Caifás, o sumo sacerdote, onde sofreu o primeiro traumatismo físico. Jesus foi esbofeteado na face por um soldado. Por manter-se em silêncio ao ser interrogado por Caifás, o soldado do palácio tamparam seus olhos e zombaram dele, pedindo para que identificasse quem o estava batendo, e esbofeteavam a sua face. Da manhã cedo, Jesus, surrado e com hematomas, desidratado e exaustos por não dormir, é levado ao pretório da fortaleza Antônia, e o centro do governo do procurador da Judéia, Pôncio Pilatos. Após a sentença, dá-se início ao açoite. Os preparativos para chicotadas foram realizados quando o prisioneiro era despido de suas roupas e suas mãos amarradas a um poste acima da sua cabeça. O soldado romano de um passo à frente com o flagrum, açoite, em sua mão, o chicote que eu falei. Esse é um chicote com várias tiras pesadas de couro. Olha só, com duas pequenas bolas de chumbo amarradas nas pontas de cada tira. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, contra as pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares, as veias e pele, causando marcas de sangue e, finalmente, hemorragia arterial de base do musculatura. As pequenas bolas de chumbo, primeiramente, produzem grandes, profundos hematomas, que se rompem com as subsequências chicotadas. Finalmente,
A pele das costas está pendurada em tiras, e toda a área está uma área irreconhecível, massa de tecido ensanguentado. Quando é determinado pelo centurião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento é encerrado. Então Jesus, quase desmaiando, é desamarrado. Ele é permitido cair no pavimento de pedra, molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos veem uma grande piada nesse judeu, que se dizia ser o rei. Eles atiram um manto sobre os seus ombros e colocam Paulo em suas mãos com um cetro. Eles ainda precisam de uma coroa para completar a cena. Um pequeno galho flexível, coberto de longos espinhos, enrolado em forma de uma coroa, é pressionada sobre sua cabeça. Esse é o sofrimento de Jesus. Novamente, há uma intensa hemorragia. O couro do crânio é uma das regiões mais irrigadas do nosso corpo. Alguns espinhos da coroa de Jesus chegariam a ter 9 centímetros de comprimento. Após zombarem dele, baterem em sua face, tirou o pau das suas mãos e bateram na sua cabeça, fazendo com que os espinhos se aprofundassem mais na sua cabeça. Eu estou falando de sofrimento, eu estou falando de dor, por mim e por ti. Aleluia, glória a Deus. Vale abandonar esse cristianismo? Vale abandonar Jesus? Finalmente, cansado do seu sádico esporte, o manto é retirado das suas costas. O manto, por sua vez, já havia aderido ao sangue e grudado nas feridas. Você prestou atenção no que eu falei? O manto grudou nas costas de Jesus. Precisa tirar esse manto. Só que está em flagelos as costas de Jesus. Tem feridas abertas para todo que é lado. Como em uma descuidada remoção de uma atadura cirúrgica, sua retirada causa dor torturante. Tiraram esse manto. As feridas começaram a sangrar como se ele estivesse apanhando outra vez. Em respeito ao costume dos judeus, os romanos devolvem a roupa de Jesus. Ele está nu. Apesar da barra horizontal da cruz é amarrada sobre os seus ombros. E a procissão do Cristo condenado, 2 ladrões e o destacamento dos soldados romanos para a execução, encabeçado por um centurião que começa a valorosa jornada até o Gólgota. Apesar do esforço de andar ereto, o peso da madeira somado ao chicote produzido pela grande perda de sangue é demais para ele. Ele tropeça e cai. As lascas de madeira áspera rasgam a pele dilacerada e os músculos dos seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já chegaram ao seu limite. Vale a pena. Causa um impacto em todos nós essa palavra. É uma palavra que vai causar transtorno, mas vai fazer eu pensar. Essa é uma palavra que pode trazer alguma agonia momentânea nesse momento que está sendo pregada, mas ela também é um alerta para mim e para você. O meu Jesus padeceu tudo isso que ainda foi falado, e ainda tem muito mais para falar. Não dá para falar tudo, não dá para dizer todo o sofrimento, toda a angústia que ele passou. Isso é só um princípio de dor que ele padeceu por mim e por você. Não vale a pena abandonar Jesus pelo momento de prazer, pelo momento momentâneo de abandonar nossa casa. Não vale a pena abandonar Jesus por qualquer coisa. Não abandone Jesus. Glória a Deus. Não abandone. Santo Deus. A crucificação começa. É oferecido vinho com mirra, um leve analgésico. Jesus se recusa a beber. Jesus é rapidamente jogado de costa, com seus ombros contra a madeira. O legionário procura depressão entre os ossos do seu pulso. Ele bate um pesado cravo de ferro quebrado de 12 centímetros, que transpassa o pulso de Jesus, entrando na madeira. Rapidamente ele se move para o outro lado e repete a mesma ação, tomando cuidado de não esticar os ombros demais para possibilitar alguma flexão no movimento.
A barra da cruz então é levantada e colocada em cima do poste, e sobre o topo é pregada a inscrição onde se lê: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Pôncio Pilatos manda colocar, os judeus não gostam, ele não é nosso rei. O que está, está. O pé esquerdo agora é empurrado para trás contra o pé direito, e com ambos os pés estendidos, dedos dos pés para baixo, um cravo é batido através dele, deixando os joelhos dobrados moderadamente. A vítima agora é crucificada. Enquanto ele cai para baixo aos poucos, com mais peso nos cravos, nos pulsos, a dor insuportável corre pelos dedos e para cima dos braços, para explodir o cérebro. Os cravos nos pulsos estão pondo pressão nos nervos medianos, quando ele se empurra para cima para evitar esse tormento de alongamento. Ele coloca seu peso inteiro no cravo que passa pelos pés. Novamente a agonia queimando no cravo que rasga pelos nervos entre os ossos dos pés. O preso, ele, no meio da cruz tinha um pedaço de madeira onde ele se colocava as nádegas ali para que apoiar, para que ele pudesse fazer um movimento e respirar. Será que diminuiria a angústia? Será? Porque ele pressionava os pés estão pregados, e aí fazia flexão no pé, e aí doía as mãos, flexionava as mãos, doía na coluna, doía no corpo inteiro, porque ele já tinha sido chicoteado. Nesse ponto, outro fenômeno ocorre. Enquanto os braços se cansam, grandes ondas de câimbras percorrem seus músculos, causando intensa dor. Com essas câimbras vem a dificuldade de empurrar-se para cima, pendurado por seus braços. Os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais incapazes de agir. O ar pode ser aspirado pelos pulmões, mas não pode ser aspirado. Jesus luta para se levantar a fim de fazer uma respiração. Finalmente, dióxido de carbono é acumulado nos pulmões e no sangue, e as câimbras diminuem. Esporadicamente ele é capaz de se levantar e inspirar um oxigênio vital. Sem dúvida foi durante esse período que Jesus conseguiu falar as 7 frases registradas no Evangelho. Ele fala horas de dor sem limite, ciclos de cortação, cãibra nas juntas, asfixia intermitente e parcial, intensa dor por causa das lascas enfiadas nos tecidos das costas dilaceradas, conforme ele se levanta contra o poste da cruz. Então uma outra dor agonizante começa, uma profunda dor no peito, enquanto seu periocárdio se enche de um líquido que corrompe, que comprime o coração. Agora está quase acabado. A perda de líquidos do tecido atinge um nível crítico, e o coração comprimido se esforça para bombear o sangue grosso e pesado aos tecidos. Os pulmões torturados tentam tomar pequenos golpes de ar. Os tecidos marcados pela desidratação mandam seus estímulos para o cérebro. Uma esponja molhada emposca o vinho azedo que era bebido dos soldados romanos, é levantado aos seus lábios. Ele aparentemente não toma esse líquido. O corpo de Jesus chega ao extremo, e ele pode sentir o calafrio da morte passando sobre seu corpo. Está acontecendo, traz as suas próprias palavras, provavelmente um pouco mais que um torturado suspiro. Está consumado. João 19:30, sua missão de sacrifício está concluída. Finalmente ele pode permitir o seu corpo morrer. Agora ele pode morrer. Ele sentiu que chegou no limite. Agora ele vai e entrega. Está consumado. Está consumado. Agora ele entende e vai entregar ao Pai. E aqui eu concluo. A cruz não é o fim do ministério de Jesus. Aleluia. Eu escutei um aleluia. A cruz, Graciele, não é o fim do ministério de Jesus. A cruz não simboliza a morte de Jesus. A cruz não simboliza a derrota de Jesus. Se o diabo por algum momento achou que matando Jesus ele colocaria um ponto final na obra de Jesus, ele se
enganou. Aleluia. Escute, a cruz é o triunfo. A morte de Jesus significa vida. Aleluia. A prisão de Jesus significa libertação. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Colossenses capítulo 2, verso do 4, versos 14 e 15, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nós era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando dos principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando delas na cruz. Jesus venceu a cruz. Jesus venceu a cruz. Jesus venceu a cruz por mim e por ti. Cancelou a conta da dívida que havia contra nós e que pela lei éramos obrigados a pagar. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Ele foi no poder da cruz de Cristo, tirou o poder dos governantes, das autoridades espirituais. Ele fez desses poderes um espetáculo público, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Na linguagem de hoje, quando um guerreiro vencia uma batalha, ele se despia do seu inimigo, amarrava os seus braços e o lançava no seu cavalo. Então, ao entrar na sua cidade, o guerreiro vinha montado em seu cavalo vitorioso, marchando pelas ruas, recebendo o aplauso e a admiração de todos. Enquanto o inimigo conquistava, vinha amarrado atrás. Foi exatamente isso que Cristo fez. A cruz era o desfile da vitória. A cruz era o desfile da vitória. Jesus venceu na cruz. Ele não perdeu, ele venceu. Glória a Deus. A sexta-feira da paixão é a data mais importante do cristianismo. Alguns teólogos dizem que é inclusive mais importante do que o Natal. E claro que o é, porque nesse dia Deus estava definitivamente libertando o homem do jugo do pecado. Aleluia, nós somos livres. Quem é livre aqui? Quem é livre? Ele se libertou. Aí ele morreu a morte de cruz, nos libertando. Estamos livres, estamos livres, estamos livres. Eu sou livre, você é livre, você é liberto, você é livre. Dá um glória. Levante a sua mão para o céu e diga: eu sou livre. Eu sou liberto. Eu tenho a marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo. Vencendo a morte. A morte já não tem mais poder sobre nós, garantindo a salvação. Aleluia. Nós somos salvos. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos libertos. Nós temos o nome gravado, escrito no livro da vida. Eu e você temos entrada no céu em Cristo Jesus. Você tem a marca da promessa. Hoje Jesus marcou a história tua. Hoje tem vitória, porque a cruz mostra que é vitória. A marca da cruz é essa: vitória, 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 vitória. Eu convido você a estar de pé. Aleluia. A cruz sempre foi vitória. A cruz nunca foi derrota.